Olá! Já parou para pensar na força absurda que existe nas máquinas industriais que literalmente constroem o nosso mundo? Prensas que moldam aço, robôs que montam carros, elas são verdadeiros gigantes da produtividade. Mas, por trás de toda essa potência, tem todo um universo de engenharia invisível que se dedica a uma única coisa: manter as pessoas seguras. Hoje, a gente vai desvendar esse escudo invisível. Bom, então vamos direto ao ponto. A grande questão é essa. Como é que operadores entram e saem de células de robôs ou fazem ajustes em equipamentos que poderiam amassar metal e mesmo assim voltam para casa inteiros, todos os dias? A resposta, pode ter certeza, não é sorte. É um sistema. Um sistema muito bem pensado de análise e proteção. E olha, quando a gente fala de perigo, não é exagero. Estamos falando de forças de esmagamento, de lâminas que cortam metal como se fosse manteiga, peças que se movem mais rápido do que o nosso olho consegue acompanhar e até fluidos hidráulicos com uma pressão tão alta que podem perfurar a pele. São esses os riscos brutos que precisam ser domados. Então, como a gente começa a domar essas forças todas? Bem, tudo começa com um plano, um projeto de segurança. É aqui que a gente passa de só reconhecer o perigo para de fato começar a controlar ele de forma sistemática. A base desse projeto todo é um processo formal chamado avaliação e redução de riscos. E isso é padronizado no mundo todo por uma norma, a ISO 12100. Ou seja, não é achismo. É um método quase científico para identificar cada perigo possível, analisar o risco que ele representa e aí sim aplicar medidas para diminuir esse risco até um nível que seja aceitável. E o mais legal é que esse processo tem uma ordem, uma prioridade, seguindo 3 passos bem definidos. Primeiro, a gente tenta eliminar o perigo já no projeto da máquina. Se não der, o passo 2 é adicionar proteções, barreiras. E só por último, no passo 3, a gente informa os usuários sobre qualquer risco que ainda possa existir. É uma abordagem em camadas, sabe? Agora, vamos entender melhor essa ideia de camadas. Em segurança de máquinas, nem toda solução tem o mesmo peso. Existe uma ordem de preferência bem clara, que é conhecida como a hierarquia de controles. Essa hierarquia tem uma regra de ouro: sempre comece pelo topo. O mais eficaz de tudo é simplesmente eliminar o perigo. Não dá? Então a gente tenta substituir por algo menos perigoso. Depois, vem os controles de engenharia, que são as barreiras físicas, os sistemas automáticos. Só depois disso é que a gente pensa em procedimentos e treinamento, os tais controles administrativos. E lá na base, como a última linha de defesa, está o EPI. O ponto-chave aqui é focar nos controles de engenharia. Por quê? Porque eles são parte da máquina. Eles são projetados nela. Eles não dependem de alguém se lembrar de seguir um procedimento ou de colocar um capacete. Eles simplesmente funcionam de forma automática para proteger a gente. Pensa na porta de uma máquina de lavar industrial. Ela não vai começar a funcionar se a porta estiver aberta, né? Isso é uma proteção com intertravamento, um controle de engenharia clássico. Ou então, imagina uma cortina de luz invisível na frente de uma prensa. Se um braço, por acidente, cruzar aquele feixe, a prensa para na hora. São escudos automáticos em ação. E a diferença aqui é fundamental. Uma cortina de luz, que é um controle de engenharia, impede ativamente que o acidente aconteça. Já as luvas de segurança, que são um EPI, só tentam minimizar o estrago depois que o acidente já começou. É por isso que a hierarquia dá tanto valor para os controles de engenharia. Tá legal, esses controles automáticos parecem ótimos, mas como a gente pode confiar neles? Como ter certeza de que aquela cortina de luz ou o sensor da porta vão funcionar sempre, sem falhar? É aí que entra a ideia de confiabilidade. A resposta para isso é um conceito chamado nível de performance, ou PL, do inglês Performance Level. Pensa nisso como se fosse uma nota, uma classificação de confiabilidade para cada função de segurança da máquina. Essa nota vai de A, que é o mais baixo, até E, que é o mais alto. E é tudo definido por outra norma importantíssima, a ISO 13849-1. A melhor analogia para entender o PL é a classificação de segurança de um carro. Todo mundo entende que um carro 5 estrelas é mais seguro que um de 3 estrelas, certo? Funciona do mesmo jeito. Um sistema de parada de emergência para um robô gigante e super rápido vai precisar de um PL altíssimo, tipo D ou E, muito maior do que um sistema menos crítico. E quando a gente olha os números por trás dessas notas, a coisa fica impressionante.
Um sistema com KE, com um nível máximo, precisa ter uma probabilidade de falha perigosa de menos de 1 em 10 milhões de horas de operação. É um nível de confiança que é até difícil de imaginar, mas é o padrão exigido para as aplicações mais perigosas. Para chegar nesses números, os engenheiros não tiram do chapéu. Eles calculam o PL com base em fatores bem específicos, como o sistema é construído, se ele tem redundância, qual a confiabilidade de cada pecinha usada, o quão bem o sistema consegue detectar os próprios defeitos e até a resistência dele a falhas que poderiam derrubar tudo de uma vez. Mas olha só, não adianta só projetar e construir o sistema mais seguro do mundo. Isso é só o começo. Segurança não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. É um processo contínuo que dura a vida inteira da máquina. Depois que tudo está instalado, o sistema passa pelo que a gente chama de verificação e validação. É uma bateria de testes rigorosos para provar duas coisas. Primeiro, que ele foi construído exatamente como foi projetado, isso é a verificação, e segundo, que o projeto realmente resolve o problema de segurança no mundo real, o que é a validação. É a prova final de que o escudo está de pé e funcionando. Então, a mensagem principal é essa: o trabalho nunca acaba. Desde a instalação, passando por inspeções periódicas, manutenção, a segurança de uma máquina precisa ser gerenciada e reavaliada o tempo todo. É um compromisso sem data para terminar. Da próxima vez que alguém passar por uma fábrica, por uma construção, ou até mesmo quando usar um elevador, vale a pena pensar um pouco nisso, em todos os sistemas, normas e cálculos complexos que estão trabalhando em silêncio, nos bastidores. Fica a pergunta no ar. Quais são os escudos invisíveis projetados com essa precisão toda que nos protegem todos os dias? Obrigado pela companhia.